Nesse vídeo irei demonstrar caches multiníveis. Ou seja, demonstrar que mesmo que ocorra uma falha na memória cache, é possível agilizar o tempo para que ela não perca desempenho tendo que ir até a memória RAM buscar aquele dado. Bom, para isso, eu vou usar duas simulações. Vou simular a primeira vez utilizando apenas uma cache, ou seja, uma cache principal L1, e uma segunda vez utilizando uma cache secundária, uma cache principal L1 e uma cache L2. Bom, para isso, vou abrir aqui uma arquitetura, aberta a trace, agora eu vou habilitar essas caixinhas para ver o que está acontecendo, internamente. Aqui tem a cache, a memória RAM, as traces e as estatísticas. Bom, essa trace aqui são formadas por 48 passos, Então, se clicarmos aqui para rodar, podemos ver que desses 48 deram miss e nenhum hit. Ou seja, 48 miss quer dizer que não tinha esses... Quando tentaram referenciar esses 48 dados, nenhum deles possuía inicialmente na memória cache. Então, ele teve que voltar à memória principal para poder verificar esses dados lá e poder referenciar. Esse acesso na memória principal, como eu disse em vídeos anteriores, ele acaba gastando um tempo equivalente a 10 vezes mais do que um tempo para acessar a memória cache principal. Ou seja, esses 48 miss vão formar 48 acessos na memória principal, que formará um tempo de 480. Somados aos 48 do principal, o tempo total será de 528. Isso sem uma memória secundária. Ou seja, apenas com 48 falhas, ele dá um tempo alto desse jeito. Bom, agora vamos rodar a simulação com uma memória cache secundária, uma memória cache L2, além da L1, que é uma memória cache multinível. Vamos aqui, a arquitetura, vamos mudar também, então temos que clicar aqui, arquitetura. Abrimos a arquitetura, agora vamos abrir uma trace. Bom, essa trace aqui ela é formada por 200 passos, E vamos tentar aqui. Ela já possui dois níveis, ou seja, level 1 e level 2, como mostrado aqui. E vamos rodar. Bom, como podem ver, rodaram e essa arquitetura, essa simulação, ela teve um total de 200 acessos e nesses acessos 200 foram miss, ou seja, 200 falhas. Nenhum deles estava presente inicialmente na memória cache principal. Então, para isso, ele teve que fazer um acesso na memória secundária. Isso aqui do level 1. Ele tentou fazer um acesso na memória secundária para ver se aqueles dados estavam na memória secundária e poder referenciar. Porque, embora a memória secundária seja mais lenta que a memória principal, ela ainda é mais rápida que a memória RAM. E tendo ela, ajuda bastante a aumentar o desempenho. Por exemplo, se formos ver aqui, como deu 200 falhas aqui, ela teve que fazer 200 acessos na memória principal para verificar se aquele dado estava presente no segundo nível da memória principal. Da memória cache, perdão. Então, ela teve que voltar no segundo nível da memória cache, para poder verificar se aquele dado estava lá. Então, 200 acessos. Desses 200 acessos, 196 deram hit. Ou seja, dos 200 dados referenciados, 196 possuíam na memória cache de nível 2. E apenas 4 foram falhas. Ou seja, esses 4 ele vai ter que buscar na memória RAM, na memória principal. Porque buscando na memória RAM, ele não possui, então ele vai ter que buscar na memória RAM, o que vai acabar gerando vai ter uma redução no desempenho, Aqui, ele deu 4 acessos e nesses 4 acessos deu um total de 40. Porém, se formos ver, mesmo com esse número que chega a ser 4 vezes maior o número de falhas desse caso em comparação ao anterior que eu mostrei, o tempo total ainda é 1.2 vezes menor. Ou seja, é 440. Ele é 1.2 vezes mais rápido do que o anterior, só por causa da cache de nível 2. Mostrando que ter uma cache de nível 2 aumenta no desempenho. Mesmo tendo um número tão grande de falhas, ter ela, mesmo sendo mais lenta, ajuda a aumentar bastante o desempenho.